Ele ou ela, não sei, porque é o N, né? Aí falou que é o seguinte: há muitos casos de autismo em mulher, aí entre parênteses o masking, ou acha que virou algo banalizado atualmente? Não, eu acho que não virou banalizado. Eu acho que a gente está conseguindo entender a questão do autismo muito mais, porque a condição sine qua non do autismo é a grande dificuldade de relação, de interação social. Claro que alguns vão ter de linguagem, vão ter de comunicação, mas a grande ferida é essa não percepção. Quando eu converso com você, eu não tenho as deixas sociais do que você está querendo dizer, eu entendo literalmente, eu não consigo muito ver a metáfora. E o que acontece é que a gente achava que... não achei, mas as pessoas achavam que autista era só aquela criança muito disfuncional, de grau 3, que fazia movimentos, virava o pratinho, porque a gente teve filmes assim que mostravam o autista um grau de autista com muita disfuncionalidade. O que a gente está vendo hoje é que a coisa é bem mais complexa. Por isso que hoje não se fala TEA, transtorno do espectro autista. Porque você tem um espectro, você tem pessoas extremamente funcionais, mas que têm uma grande dificuldade de relação. Mas são pessoas, são excelentes alunos, são produtivos, mas você se depara com coisas do tipo, a pessoa não sabe se comportar quando você diz que, tipo assim, olha, eu tô muito triste, não sei o que lá, a pessoa fica olhando para você e ela não consegue fazer um contato, tipo, não, conta comigo. Ela não, porque ele não tem essa percepção da conexão com o outro. Entendi. Ele não, é como se ele não tem as regras sociais. Tá. Ele tem que aprender, entendeu? Você tem que ensinar. Tanto que a grande terapia pro autismo é você ensiná-lo a se portar. Né? Tem um menino, o Ricardo, que está super estourado nas redes sociais. Sim! Queria muito trazer ele aqui, o Ricardo. Ricardo nunca virá. A família super preserva ele, eu conheço a família. Que é muito legal, né? Eu tratei os irmãos. Eu quero não sei o que, não sei o que. Vai, Ricardo! O Ricardo é isso. E o Ricardo foi um caso maravilhoso de sucesso, porque a Dalva, a mãe dele, tem 4 filhos, ele foi o primeiro. E a Dalva está com 60 e poucos anos. Quando ele nasceu, não tinha informação nenhuma. Ela só percebeu com 3 anos que ele era diferente dos outros. Mas assim, sem dizer nada. E ela foi levando o especialista, ninguém dizia, ninguém fechava o diagnóstico. Ela falou, bom, o que eu vou fazer é o que eu posso fazer. Então ela começou, bota na natação, porque a postura dele era não sei o que, bota não sei o que, bota colete. Ela falou, eu fui fazendo. A alimentação era seletiva, eu fui cozinhando. E ele é aquela coisa fofa, o Ricardo é fofo, é literalmente fofo, diz na tua cara o que quiser, depois você magoou, porque aí a Dalva tem 2 livros, né, Dalva tem na primeiro livro é Mãe Me Ensina a Conversar, que foi um pedido dele, ele fala, mãe, me ensina a conversar, mãe, me ensina a conversar, mãe, o que eu falo, mãe, eu posso falar pra fulana isso? E assim, aí ela escreveu o livro falando dessa trajetória dela, em 2006, que também tinha pouca coisa. E depois ele viu que deu certo o livro, falou, mãe, escreve outro. Aí, mas o que eu vou escrever, Ricardo, agora? Escreve sobre os meus direitos. Tanto que o segundo livro é Mãe, Eu Tenho Direitos. Porque ele fala, por que meu irmão pode ter filho, eu não posso ter filho? Então, assim, o Ricardo é encantador, ele era um grau 3, dentro do espectro, sim. O Ricardo teve que... Ele saiu da escola, ela tirou, porque ele não conseguia assistir a aula. Ela alfabetizou ele em casa, contratou para alfabetizar em casa. Ele é nadador do Flamengo. Ela fez uma coisa que eu acho que, cara, ninguém faria. Eu não sei que mistura foi aquela. E a Dalva tem TDAH. Agora você imagina uma TDAH que mistura boa. Mas deu certo. E assim, é uma família muito querida. Assim, o irmão, já foi feito, tipo assim, quem vai ficar responsável pelo Ricardo? A questão de não ter filhos. Tudo foi feito pensando nele. Então já tem o irmão que vai assumir, que já deixou claro, ele mora comigo. Né? E a mulher desse irmão também
tudo muito... E a coisa mais bonitinha, e eu entrevistei a Dalva, e ela falou assim, Bia, agora eu ensinei ele a lavar roupa na máquina de lavar. E aí, por quê? Eu falei, porque quando eu não estiver mais aqui, ele vai para casa do irmão, ele tem que dar o mínimo trabalho. Ele fica, venha ver se eu estou fazendo certo, olha a roupa. Aí disse que ele agora lava a roupa da casa inteira. Aí ele pega as roupas secas e vai de quarto em quarto. Esse é seu, esse é seu, agora você passa. Que legal. Então, assim, que amor possível, é esse, né? De... Que amor que é, quando eu não mais estiver aqui, ele tem que estar preparado para a vida. Né? Dentro do que ele pode dar, né? Verdade. Mas é muito lindo, assim. Pô, que legal. Fala, Lenice. Tem um pessoal aqui perguntando sobre a fibromialgia. Fibromialgia. Uhum. A fibromialgia é um quadro muito, pode ser até incapacitante, mas de dor crônica em várias áreas do corpo, em vários grupos musculares. E durante muito tempo se achava que tinha algum problema no cordão ascendente da dor na coluna. E também se achava que tinha a ver com nível de serotonina, se achou que tinha uma relação de fibromialgia e depressão. Hoje se sabe que pessoas que têm fibromialgia têm uma hipersensibilidade mesmo para dor. É como se ela tivesse um sensor muito mais calibrado para sentir a dor. E são coisas assim que muitas vezes tem pessoas que não conseguem levantar da cama, não conseguem fazer coisas. Então a fibromialgia é um grande desafio e que para poder melhorar, a pessoa às vezes tem que fazer o que ela acha que vai piorar. Muita atividade física, né? Porque ela no início ela fala, eu não vou conseguir. Tem que mudar a alimentação também, porque é como se você tivesse dor no corpo inteiro. Sabe como se você fez uma ginástica, não faz há muito tempo, só que tem que ser o tempo todo. Então a fibromialgia acaba o excesso de dor fazendo com que a pessoa deixe de fazer coisas, fazendo com que a pessoa possa até ter uma depressão secundária à fibromialgia, porque é dor o tempo inteiro. Nossa. Dor é uma das coisas que mais incapacita no mundo todo. Verdade. Então, assim, a fibromialgia, ela agora está sendo vista como uma doença que tem que ter muito mais um olhar, não é uma coisa secundária, ela é uma doença em si, e está sendo muito mais estudado e tem que buscar tratamento, porque é incapacitante. O pessoal acabou perguntando aqui sobre o Ricardo, né? Por que não pode ter filhos, né? O autista. Dependendo do grau, né, do autismo, o que acontece é o seguinte, poder pode, mas como é que você vai deixar o autista grau 3? Tá, nós estamos falando isso, o autista grau 1, tudo bem, sem problema nenhum. Ou se escolhe, a família também escolhe. O grande problema é que você vai botar uma criança para tomar conta de outra criança. Exato. Teria que ter outra pessoa para ajudar ou ser responsável. E ao mesmo tempo, o vínculo, por exemplo, paterno desse tipo, não teríamos. Por quê? Porque essa dificuldade de entender isso, né? Não sei se você já viu alguns vídeos, eu conheço o Ricardo, é exatamente assim. Por que isso não sei o que, não sei o que lá? Aí você fala, não, por isso. Tá. Mas por que isso não sei o que? Ele sai e volta. Né? No lançamento dos livros da Dalva, era muito engraçado. Ele ficava lá, ele falava assim, pode me dar os parabéns, porque é baseado na minha história. Eu falei, mas você escreveu? Eu não escrevi, mas a minha mãe escreveu a minha história. E aí ele assinava. O segundo livro ele assinava junto, entendeu? Então, a questão seria bom para ele ser pai? Acho que não. Ele não teria nem consciência do Por exemplo, ele tem sobrinhos, né? Que são os netos da Dalva. E ele tem muita dificuldade de lidar com os sobrinhos, exatamente. Ele é tio, né? Ele tem muita dificuldade. Porque criança... primeiro, ele é uma criança, então é como se fossem duas crianças. O pensamento dele é assim. São duas crianças. Então, e criança, geralmente, brinca, grita ou fala alto... E o excesso de estímulo para ele é muito difícil, né? É muito interessante. Ele tem um ritual de ouvir música todos os domingos, se eu não me engano, das 4 da tarde
às 7 ou às 8 da noite. É, sim. É. E aquilo parece que é a hora que ele se acalma. É só a música, né? E ele mantém isso Nossa. há muitos anos. Eles precisam disso. No autismo tem uma coisa chamada meltdown. Se escreve meltdown, mas é meltdown. Sei. Que é quando eles têm muito estímulo demais, que eles não vão entendendo, não vão conectando, eles explodem, né? É aquela explosão, eles perdem o controle. Às vezes você vê na rua uma criança gritando e a gente fica sem saber. Quem não sabe fica lá, a mãe tá mimando. E às vezes é um descontrole daquele. Leva um autista, dependendo do grau, num shopping, aquilo é muito estímulo para eles. Cor, barulho. Não, e imagina a época de Natal. Não Nossa. faça isso. Eles entram como se fosse um colapso de estímulos, né?